Olá, meus amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos explorar uma história poderosa que nos ensina a respeito da jornada do arrependimento. Nós vamos mergulhar ainda na parábola do filho pródigo. Nós estamos aqui fazendo uma série de vídeos falando sobre essa parábola e como ela se encaixa perfeitamente nos casos de restauração de casamento. Nós já falamos sobre a condição do deixar ir, do fazer falta. Nós já conversamos aqui também sobre a volta, o retorno para casa e o abraçar aqueles que um dia foram embora. E hoje é muito importante que nós falemos sobre os passo a passo, né? Aquela lista lá, vários passos nós vamos explorar aqui, desde o momento em que a pessoa cede à tentação até o momento em que ela verdadeiramente se arrepende e tem uma mudança, uma transformação completa nas suas vidas e nas suas atitudes, né? Primeiro momento, eu quero dizer para você que a mudança, a transformação, ela não acontece só lá, depois que a pessoa está no pecado. Muito pelo contrário, a transformação já começa a ocorrer desde o primeiro momento em que há ali a tentação. Só o fato da pessoa experimentar, de Deus permitir que a pessoa experimente a prática da tentação, lembrando que a tentação em si, ela não é um pecado. Pecado é ceder à tentação. Pecado é quando a tentação, ela não é apenas uma tentação, mas ela é uma prática nas nossas vidas. Aí sim é pecado, aí sim está errado. Mas nós somos tentados todos os dias. E o fato de nós conseguirmos resistir às tentações significa que nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas de uma maneira muito forte, de uma maneira muito atuante. Significa que nós estamos próximos do Senhor. Mas quando nós não resistimos à tentação, quando nós caímos na tentação, significa que alguma coisa já ocorreu de errado antes da tentação. Significa que nós não estávamos preparados, nós não tínhamos o escape para nós resistirmos à tentação. E o que ocorre quando a gente não tem esse escape? A tentação vem e nos arrebata. Ela nos convence a ceder, a vivenciar, a experimentar os prazeres e também as consequências terríveis que elas nos oferecem. Maridos e esposas que hoje estão na prática do pecado, eles foram tentados. O primeiro passo da situação foi a tentação. Se eles estivessem firmes no Senhor, se nós também estivéssemos firmes no Senhor para ajudá-los a resistir, como que nós faríamos isso? Em intercessão, em clamor, em busca. Tudo isso, trazendo a presença de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso lar. Tudo isso ajudaria no processo de não cair em tentação, não só nós, quanto eles. Mas em algum momento houve uma falha, talvez não uma falha nossa, talvez uma falha deles, talvez uma falha conjunta, talvez uma falha só nossa. Mas o fato é que houve uma falha e a tentação veio. A situação veio, ocorreu de eles serem tentados e como não tinham força suficiente, não estavam próximos de Deus suficientemente, caíram em tentação. Então o primeiro passo foi ser tentado e não ter ferramentas para resistir à tentação. Caíram, tomaram ali as decisões mais enganosas possíveis, que pareciam a solução para os seus problemas, quando na verdade era o princípio da ruína, o princípio da devastação total, né? A primeira fase da jornada é justamente a decisão de errar. Quando nós olhamos em Lucas 15, do 11 ao 12, nós vemos ali o filho dizendo: dá a minha parte na herança, que eu vou sair para o mundo afora, eu vou viver a minha vida. Ele não resistiu à tentação. Ele achou que havia, sim, uma grama mais verde lá no vizinho do que a grama da casa dele. Então ele vislumbrou algo e não teve ferramentas suficientes para resistir à tentação e foi viver, foi experimentar a vida lá do outro lado. E o fato de Deus permitir já é Deus dizendo: ei, lá atrás você não estava bem comigo, lá atrás você tinha falhado em me servir,
em estar em obediência, por isso eu permiti, eu deixei que você vivenciasse isso, para que você quebrasse a tua cara e aí você retrocedesse. E é justamente o que vai acontecer no final. Já vou dando um spoiler para vocês. E a segunda fase, querido, depois da decisão de errar, vem a busca por prazeres e também pelas consequências desse prazer, né? O filho, ele busca ali vivenciar, experimentar as consequências das suas escolhas. E num primeiro momento, né? Parece até interessante, é algo novo, né? É novidade. Então a pessoa começa a experimentar e a vivenciar aquilo como se fosse ali a melhor coisa da vida deles. Mas aos pouquinhos, as vendas dos olhos, elas começam a cair, ainda que não totalmente, mas já tem aquela frestinha, aquele vislumbrar de que, peraí, não é bem assim. Mas ainda existem alguns prazeres, ainda existe alguma satisfação, embora já comece a enxergar que algo está errado, o pecado ainda ali faz com que a pessoa permaneça ali, né? A gente vê a partir do verso 13 ali de Lucas 15, né, pouco tempo depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele queria distância de tudo aquilo que ligava a vida que ele tinha lá atrás. Ele queria viver uma nova vida. E a Bíblia diz que ali ele desperdiçou. A Bíblia não diz que ele investiu, que ele realmente ali fez bom uso dos recursos, dos seus bens, mas a Bíblia diz que ele desperdiçou os seus bens. Como que ele desperdiçou? Vivendo de forma dissoluta e havendo ele gastado tudo. Então a vida, quando você vive sem princípios, vive sem valores, é uma vida apenas de prazer. E o prazer, ele pede sempre mais. É como aquela droga mais viciante que você possa conhecer. Você toma ali, você pratica uma vez, você quer mais, você precisa de mais e vai pedindo mais, porque é prazerosa sim, mas o prazer, ele é momentâneo. E como ele é momentâneo, ele vai pedir que você tenha mais momentos daquele. Porque o prazer dado pelo pecado, o prazer dado pelo mundo, ele é sim ali temporário e circunstancial. E como é momentâneo, como ele é temporário, você vai estar sempre precisando de mais. E aí é o cavar do poço. Aí é que vem a ruína. Aqui no exemplo que nós estamos seguindo, ele pega a parte da herança dele. A herança não é pouca, querido. Tanto é que o pai dá de forma antecipada e ainda continua bem. Ainda continua vivendo a sua vida lá de uma forma boa. E o que acontece? Esse, então, ele vive longe de princípios, de valores, de moderação, de freios. Então, o primeiro passo é a tentação e o cair em tentação. O segundo passo é a busca desesperada por ver uma realização na decisão errada. Há inúmeros cônjuges que tentam de forma desesperada e chega a ser engraçado a maneira como eles tentam validar que estão bem, que estão felizes. Postam coisas nas redes sociais, vivem uma vida de luxo mesmo sem poder. De luxo não, de ostentação, na verdade, né? E ostentam muitas vezes uma vida que não tem, ostentam muitas vezes um luxo que não tem, ostentam ali uma felicidade da qual não desfrutam e está deveras evidente, mas eles tentam passar uma imagem completamente diferente disso. Por quê? Porque há uma busca ali por provar que está certo, que a decisão que tomou não foi uma decisão equivocada, mas que foi uma decisão acertada. Só que toda compra tem uma fatura. Tudo aquilo que você experimenta nessa vida, há uma consequência. Algumas coisas são experimentos muito bons e trazem ali consequências muito boas, outras nem tanto, e outras são terríveis, que trazem por si só consequências terríveis. E tudo isso acaba sendo um aprendizado
nessa jornada toda de transformação e de mudança. E na vida do cônjuge, que vai lá para o pecado, que vai desfrutar a coisa ruim, acontece da mesma forma, não é diferente. Toma uma decisão, essa decisão não é a mais acertada, mas aí eles buscam validar isso de todas as formas possíveis, mentem, enganam, trapaceiam, iludem e querem gerar ali como se você fosse o errado, como se você fosse o culpado, para que ele pudesse se sobressair, para que ele pudesse de fato validar a decisão. Queridos, o teu marido, quando ele vai embora de casa, ele vai tentar te culpar de todas as formas possíveis. Primeiro porque ele está sendo enganado, por todas as circunstâncias, pelo pecado, por Satanás, pelos seus próprios desejos, mas principalmente ele vai te culpar para que ele não carregue sobre ele, sobre a consciência dele, o fardo de que ele tomou uma decisão muito ruim e agora ele tem que arcar com ela. Então, vamos responsabilizar alguém. Vou culpar o meu cônjuge por isso. O marido faz isso, a esposa faz isso. Todas aquelas pessoas que estão vivendo na prática do pecado, eles tendem a fazer isso, porque assumir a responsabilidade é muito ruim, tem orgulho, tem a opressão, tem a vergonha, tem uma série de coisas, e aí então eles vão mantendo aquela situação ali, que no primeiro momento a gente já falou, é prazerosa sim, mas é momentâneo, e aí vai sempre estar exigindo mais e mais e mais e mais, porque o pecado ele te proporciona momentos. Ele não te proporciona algo duradouro. Ele não proporciona para você algo, uma satisfação que seja durável, que seja o para sempre. Não, de jeito nenhum. É só momentâneo e circunstancial. E aí, queridos, como é circunstancial, como é momentâneo, o momento vai passar, a circunstância vai passar. E aí chega justamente na terceira fase, que é a fase do reconhecimento. Ele reconhece a sua necessidade de mudança. Então, todo cônjuge vai passar por essa fase. Primeira fase, ali, que nós já falamos, da tentação e de ceder à tentação. Segunda fase é a fase da busca desenfreada por aprovação, por validação e, consequentemente, por viver momentos ali de prazer, de satisfação, de contentamento, mas que são só momentos e que passam. Chega um momento, um determinado momento nessa história toda, nessa jornada, que eles vêm com nitidez. E aí eles reconhecem a necessidade que eles têm por mudança, porque começa devagarzinho aí mostrando que não era bem do jeito que eles planejaram, que toda a decisão não foi ali da melhor forma executada, ou o plano não era bom, ou a execução era ruim, mas o fato é que não tá legal, que não tá bem, mas começa a ver ali de forma, por uma frestinha, enxergam ali por partes, e conforme o tempo vai passando, conforme ali os momentos de prazer vão se espaçando, vão dando espaço, porque Satanás já os aprisionou, Satanás já os levou para o pecado, então aí Satanás não vai favorecer por muito tempo coisas alegres, porque Satanás não tem isso para as pessoas. O que Satanás faz é propiciar momentos para aprisionamento, mas ele não vai dar isso a vida toda. E aí começa a ter aquele ali vislumbre de realidade, e aos pouquinhos, cada vez mais, esse vislumbre vai aumentando até se tornar uma visão perfeita da situação, e aí vem o reconhecimento de uma necessidade de mudança. E aí é justamente onde a Bíblia diz, lá em Lucas 15, 17 e 19, que tornando em si, ou caindo em si, como diz a expressão, significa que ele estava fora de si. Toda pessoa que toma uma decisão para ir para o pecado, a Bíblia deixa bem claro que a pessoa fica fora de si, que não há um juízo perfeito, que o juízo é equivocado, que o raciocínio está contaminado, que há uma influência maligna, há uma influência pecaminosa, que eles não agem somente por uma decisão pura, livre, leve, mas que há influência maligna, sim, que há influência do caráter mal formado, que há influência do pecado em toda decisão. E aí, quando ocorre a venda dos olhos é tirada,
e eles conseguem enxergar, a Bíblia diz que eles caem-se, ou seja, retornam o juízo, retorna a pessoa ali ao raciocínio da coisa, a avaliação de forma correta, concisa, de forma lógica, né? Não é sentimentalismo, não é aquela coisa toda que os capturaram, mas agora eles conseguem avaliar as coisas com clareza. E o texto vai dizer que, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Aqui, queridos, nós vemos o começo da decisão de voltar. Se antes nós tínhamos uma decisão de pecar, agora nós temos ali o começo da decisão de fazer a coisa correta, do recomeço. E todo recomeço necessita de humildade. Aqui a gente percebe que ele reconhece que a situação das pessoas que trabalham para o pai era muito melhor do que a situação dele, ainda que sendo filho não vivia como filho. E aí exatamente essa a condição de muitos cônjuges, quando caem em si. Eles percebem a besteira que fizeram, percebem que erraram não só contra você, contra os seus filhos, contra a sociedade, a igreja, mas principalmente que pecaram contra o nosso Deus. Quando eles percebem isso, vem imediatamente a decisão de voltar. E essa decisão ela é seguida por uma prática. Há um fruto verídico, não fica apenas nas palavras, mas há uma prática. A decisão vem na mente e logo ela é executada. Mas ela é executada ali com humildade. Não vem arrogância, não vem prepotência, não vem as pessoas dizendo: não, eu vou voltar para casa, mas vai ser nos meus termos. Não, aqui ele deixa bem claro: eu preciso dizer para o meu pai, eu preciso contar para ele que eu estou arrependido, que eu quero mudança, mas eu não posso só pedir, eu preciso provar para ele que eu realmente quero essa mudança. Então, se ele me der uma posição de empregado, se eu puder viver como empregado lá, eu vivo, porque eu estou errado, eu falhei. Então vem ali aquele momento onde a venda dos olhos cai, há uma humildade muito grande no reconhecer o erro, mas também na prática da atitude de arrependimento. Nós vemos ali o retorno para casa, que é ali a quarta fase, o quarto momento, né? Justamente nessa quarta fase nós vemos o retorno e o amor incondicional do pai, né? É exatamente este o momento em que vai haver ali a volta para casa do teu marido, da tua esposa, e ali não só vai ser necessário o arrependimento estar se manifestando de forma frutuosa, né, a produzir frutos, a ser exercido na prática, com humildade, com a disposição de uma mudança, mas também vai exigir de você uma posição, assim como a posição do pai, de amor, de abraçar aquele que está arrependido e que quer fazer a coisa correta, mas aquele que está arrependido, onde você vê ali claramente frutos deste arrependimento. Nós vemos ali a partir do verso 20, né, que o filho ele se levanta, né, tem ali uma atitude, não é somente um pensamento, não é somente ali uma conjecturação, mas há uma atitude. Ele foi para o seu pai, ele foi de encontro ao seu pai. E ali, queridos, você lembra que no primeiro momento havia uma decisão dele de se afastar o mais longe possível do pai. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, né? E essa distância geográfica, a dificuldade de voltar para casa, a logística para voltar para casa não é impedimento. Quando a pessoa ela tem ali os frutos do arrependimento, ela vai se sobrepor a qualquer situação contrária. Ela não vai dar margem para isso.
Então, muitas vezes nós vemos situações acontecendo da seguinte forma: o marido diz: ah, não, esposa, eu estou arrependido, eu vou voltar para casa, mas eu preciso que você entenda que agora eu sou pai, que agora eu tenho contas com uma mulher estranha, que agora eu tenho que fazer isso. Então eu preciso que você me dê tempo. Eu vou voltar, mas eu vou fazer no meu tempo, porque eu preciso ajeitar tudo aqui. Isso não é fruto de arrependimento. Ainda não houve o arrependimento. Porque quando há o arrependimento, a decisão, ela acontece logo a atitude acontece logo após a decisão. E essa atitude não vê obstáculo físico, emocional, não vê nada. Ela simplesmente vai para a prática. A decisão vai para a prática, ocorre frutos de fato. Então, perceba que não é só a palavra bonita do teu marido ou da tua esposa que vai valer como arrependimento, mas a decisão, o superar as dificuldades existentes e que foram criadas por ele mesmo ou por ela. O fato é que quando ocorre o arrependimento, essas questões mais triviais, elas são superadas ou devem ser superadas. Não podem ser obstáculos e não podem ser limitações. Não pode, eu vou voltar, mas vamos só namorar por enquanto. Eu vou voltar, mas não é nos termos de quem errou. É sempre nos termos de quem está esperando, está clamando, está buscando. Mas é óbvio, é evidente, como nós vemos na postura do pai, que não tem uma decisão ali, um termo limitador para o filho também. Nós vemos ali que o pai, sim, é nos termos dele, sim, mas o pai não o recebe ali como um ar de superioridade, porque você errou, porque você falhou, porque você... Não, o pai o abraça, o acolhe, porque primeiro vê arrependimento no filho, nas atitudes do filho de voltar para casa, mas também porque o amor ali excede ou supera qualquer situação de repúdio, de afronta, de qualquer situação lá atrás. Deixa isso para trás, perdoa e passa por cima, e agora é uma nova vida, uma nova história, e a partir dali novas posturas precisam ser adotadas tanto por um quanto por outro. Porque a situação de fato ocorreu, houve uma separação, houve uma cisão, e isso não tem como mudar. Agora, tem como fazer diferente quando ocorrer a volta, quando ocorrer a transformação. E isso precisa haver tanto de um lado quanto do outro. Houve do lado do filho, houve do lado do pai, e agora vai ter que haver do lado do teu marido ou da tua esposa e do teu lado, né? A Bíblia diz que o pai, cheio de compreensão, corre ao encontro do filho pródigo, né? E o recebe de braços abertos, demonstra um amor incondicional. Não é aquele amor, eu amo se valer a pena, eu amo se estiver fazendo a minha vontade. Não, ele celebra o retorno do filho, recebe de uma forma incondicional, mesmo depois de tudo que o filho fez. Mesmo depois de tudo, há uma mudança, há uma transformação, e é justamente o quinto passo. Depois que ocorre ali a decisão, que a venda dos olhos é retirada, ocorre na última fase, na quinta fase, a transformação verdadeira. Isso é perceptível. Não é algo que você imagina, que você conjectura. Não. Realmente se torna visível. O filho chega para o pai e diz: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe um anel no dedo e alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos, alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Nós vemos ali uma transformação no relacionamento. Primeiro, uma transformação na vida individual de cada um deles, né? Na vida do pai, na vida do filho, e agora por consecutivo, né, ou por consequência dessa mudança individual, ocorre a mudança no relacionamento.
E é exatamente isso que você vai experimentar quando houver também completada, finalizada essa jornada de arrependimento na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Primeiro momento ali é o que eles desfrutaram, agora estão num segundo momento, ainda que eles consigam ver por uma frechinha, por um espacinho, por uma brecha ali, ainda não viram de forma completa, ainda não enxergam a realidade de forma completa, mas enxergarão isso. E quando enxergarem, vai haver a decisão de voltar para casa, a decisão virá seguida de uma atitude prática, onde não haverá ali limitação, não haverá ali situação que o limite, que o impeça e que gere nele o desejo de impor situações ou circunstâncias para você. Não, virá com humildade, e todas as dificuldades que porventura possam existir para a volta será superada. Será demonstrada uma superação, e aí é neste momento que você vai agir de forma correta também e vai abraçar o seu marido, vai abraçar a sua esposa, perdoando o que ficou, mas perdoando de verdade, não lançando em rosto toda vez que algo acontecer entre vocês, mas verdadeiramente perdoando. E por consequência disso tudo, o relacionamento de vocês será um novo relacionamento. A partir dali, um novo relacionamento. E isso não diz que não precisa de cuidados. Não vai dizer que vai ser perfeito a vida toda sem que você faça absolutamente nada. É preciso manter. É preciso perseverar para que aquela volta, aquele passo número 1 da tentação não ocorra novamente. Então, houve ali os 5 passos e agora você tem que impedir, através da manutenção desse relacionamento que agora é transformado, que agora é mudado, que é um novo relacionamento, que ele volte a fazer novamente essa jornada, né? Que seja uma jornada única, de uma vez só, e que não haja ali todo aquele passo a passo novamente, mas que agora, de verdade, vocês vivam em novidade de vida, vocês vivam aquilo que Deus chamou cada um de vocês para viver, e vivam um relacionamento que Deus chamou ambos para viverem, e um relacionamento bom, experimentando uma transformação profunda. Uma transformação profunda. É isso que Deus quer para a vida de vocês, para que vocês sigam os propósitos do Senhor para o casamento, para a vida conjugal, para a paternidade, a maternidade, para que vocês vivam aquilo que Deus sonhou para cada um de vocês. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz e nos vemos